Fala pessoal, cheguei a tempo, hein? 10h05, correndo. Temos aqui, deixa eu colocar aqui o título, meditação 9. Fala Marcelo, boa noite. Fala Ari, juntos todo dia. Cheguei agora e correndo aqui. como sempre, correndo todo dia. Ilana, todo dia. Tirei nem um tênis hoje. Manda aí pra galera. Opa, daqui a 30 segundos a gente começa. Meditação 9 hoje, muito bom. Sexta-feira, sextou. Quem tá aqui no sextou tá honrando o compromisso, viu? Sexta-feira, 10h05, não importa. Vamos fazer isso aqui, todo nosso encontro todo dia, até o final da quaresma. É a nossa penitência para a quaresma. Tá te chamei com o médico novo, é assim mesmo. O cara só quer andar de handstand walk quando compra o tênis novo. Isso aí, pessoal, vamos lá. Aí, Sandra entrou. Bora lá. Vamos começar com a oração de todos os dias. Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vê, que me ouve. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje eu tive uma história, só abrindo parênteses antes de começar. Teve uma história legal hoje que eu lembro. Eu acho que foi anteontem, né? A live 6, eu acho que eu falei sobre o anjo da guarda, né? E aí eu falei pra vocês que não tenho esse costume de usar, né? De pedir a ajuda dele. A gente tem que pedir a ajuda do anjo da guarda, né? Como a gente viu na live. Mas hoje aconteceu um negócio comigo que eu lembrei de pedir. Eu só lembrei da live. Falei, eita, hoje eu vou. E deu certo. Bora lá, pessoal. Vamos entrar aqui na meditação de verdade agora. Hoje, sexta-feira, quem leu o evangelho de hoje? O evangelho de hoje, Deus fala justamente da penitência, né? E que a gente vem falando todo tempo na quaresma, que quaresma é tempo de penitência, um tempo oportuno, né? Como eu falei na primeira live, que é o kairos, é o tempo oportuno para você fazer algo, como se a porta está aberta ali para você tirar fruto, principalmente na vida espiritual. E aí a meditação de hoje, sexta-feira, né, fala disso, da quaresma como tempo de penitência. E vem falar, como a gente fala, eu falei anteontem, né, que foi o que eu falei sobre a confissão, o sacramento da confissão, né, da penitência. E como que a gente deve se confessar, né? Como que a gente deve estar humilde, contrito, como fazer o exame de consciência, né? Para poder confessar bem, fazer uma confissão concisa, concreta, completa, né? E direta. E a meditação hoje vai falar também um pouco disso, né? Então vamos seguir aqui o que a gente está seguindo sempre, para quem está chegando aqui pela primeira vez. A gente está seguindo o Falar com Deus aqui do Padre Francisco. E aí ele começa assim, né? A meditação de hoje. A eficácia da autêntica penitência, que é a conversão do coração a Deus, pode perder-se se cai na tentação, que não é só de épocas remotas, de tentar esquecer que o pecado é pessoal. Então, como a gente falava na meditação sobre a penitência, de fazer o exame de consciência, eu falei também que a gente tem que fazer a confissão concisa, né, concreta e pessoal, né, por que fazer a confissão concisa? Para você evitar falar com poucas palavras, né, eu falei na live, porque você evita querer dar desculpas, né, desdobramentos para sua falta, para sua falha, né, então vai falar, não, eu fiz isso porque eu tava lá, e aí fulano chegou, e aí não sei o que, né, e você acaba tirando o peso
naturalmente querem tirar o peso das costas. Então, a dica que eu dei, né, que eu falei, segundo a meditação que a gente está usando, foi de falar com poucas palavras, porque você vai te ajudar a assumir realmente o erro e ser simples, né? Então, eu fiz isso e acabou. Então, você não vai evitar essas desculpas, né? Então, ele fala aqui da tentação de esquecer que o pecado é pessoal. Então, a primeira parte da meditação, ele fala que o nosso pecado é sempre pessoal. Sempre. Né? O pecado é pessoal. Então, ele fala, da primeira leitura da missa de hoje, o profeta Ezequiel adverte os judeus do seu tempo de que não esqueçam a grande lição do desterro, pois encaravam-no como algo inevitável, gerado pelos pecados cometidos antigamente por outros. O profeta declara que esse castigo é consequência dos pecados atuais de cada indivíduo. Então, ele fala que os judeus pensavam, tipo assim, eu estou pagando os pecados dos meus pais, dos meus avós, né? E na verdade não é isso. O profeta declara que esse castigo é consequência dos pecados atuais e de cada indivíduo, né? Que você vai sofrer um juízo pelas tuas faltas, né? Essa é a primeira noção que a gente tem que ter da penitência ajudar nessa salvação pessoal. Então, através das suas palavras, o Espírito Santo fala-nos de uma responsabilidade individual e, portanto, de uma penitência e de uma salvação pessoais. Então, tanto quanto a responsabilidade é tua, né, da tua falta, do teu pecado, é uma falta pessoal, individual. E da mesma forma, a penitência que você vai fazer é pessoal, buscando a tua salvação pessoal também. Então, assim diz o Senhor, o pecador deve perecer. O filho não responderá pelas faltas do pai, e nem o pai pelas faltas do filho. É ao justo que se imputará a sua justiça, e ao mal a sua malícia. Então, bem que nesse versículo aqui, ele deixa muito claro que o justo se imputará a sua justiça, e ao mal a sua malícia. Então, você vai pagar tanto pelos bens que você faz, né, pelas coisas justas que você faz, como também pelas falhas, pelo mal que você faz. Deus quer que o pecador se converta e viva, mas este deve cooperar com o arrependimento e com as obras de penitência. Então, a meditação da penitência de ontem falava exatamente disso, né? Que é um pré-requisito para você receber o perdão, receber a absolução dos pecados através do sacramento da penitência. Você primeiro se confessar com Deus e antes reconhecer e se arrepender, né? Então é para isso que Deus quer. Ele quer a nossa ajuda ali. Ele vai tirar da nossa a salvação, mas ele quer que a gente participe disso, né? Na nossa liberdade, né? Porque nós somos seres livres. Então, no seu sentido próprio e verdadeiro, o pecado, diz São João Paulo II, é sempre um ato da pessoa, porque é um ato de um homem, individualmente considerado, e não propriamente de um grupo ou de uma comunidade, que a gente vem falando aqui. Então, por isso, em todos e em cada um dos homens não há nada tão pessoal e intransferível quanto o mérito da virtude ou a responsabilidade da culpa. Não há nada tão pessoal e intransferível. E aí ele fala de novo, do bem, né, com o mérito da virtude ou a responsabilidade da culpa. Então, quando você procura ter atos virtuosos, né, quando você procura fazer as coisas boas, o mérito é seu. E quando você também falha, cai no erro, a culpa também é totalmente sua. Não há nada tão pessoal e intransferível. Você não pode transferir para ninguém, né? Então não adianta você chegar para Deus e falar, é porque fulano me chamou. A culpa no final é sua, na verdade, né? É sua. Então por isso, é uma graça do Senhor não deixarmos de arrepender-nos dos nossos pecados passados, nem mascararmos os presentes, mesmo que não passem de imperfeições. Que também nós possamos dizer, eu reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Deixa eu pegar a citação desse versículo, é o Salmo 50, né? Versículo 5. Eu reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Então você pode falar isso aqui quando você estiver fazendo o exame de consciência, para te ajudar a te colocar na humildade. É verdade que um dia confessamos as nossas culpas e o Senhor nos disse, vai e não tornes a pecar. Mas os pecados deixam vestígio na alma. Uma coisa importante, né? Que Deus sempre quer que a gente não peque mais. Essa aqui foi a palavra de Cristo. Vai, Ele te absolve e fala, vai, não tornes a pecar. Mas, nós como seres imperfeitos que estamos buscando aí a perfeição, né? Buscando a santidade, buscando não errar mais,
possivelmente a gente vai cair outras vezes, né? E aí ele explica por quê. Mesmo que a gente vai ter essa reta intenção de não cair mais. Né? Isso tem que ser um pré-requisito para você receber a absolução dos seus pecados. Ter a intenção de não fazer mais o mesmo erro. Mas, se você cair, você vai lá e perde de novo. E por que a gente cai de novo, né? Porque os pecados deixam um vestígio na alma. Então, não adianta você falar assim, por exemplo, né? Você pode, por malícia, por maldade, utilizar da penitência, por exemplo, a teu favor. Já que eu posso me confessar dos meus pecados sempre, né? Eu vou aproveitar aqui hoje, né? A missa é só domingo, então hoje é sexta-feira. Eu vou fazer aqui o que eu quiser, né? Vou cometer alguns pecadinhos aqui, e aí domingo antes da missa eu me confesso, tô de boa, né? Não existe um pecado que não deixa vestígio, né? Primeiro que Deus conhece o teu coração. Quando você faz isso do jeito que eu falei, né, fazendo esse joguinho, você não está disposto a não pecar novamente. Você está fazendo um joguinho. Ó, com quem você está querendo fazer joguinho, né? Com Deus só, que conhece as tuas intenções, conhece o fundo do teu coração. Então já começou errado por aí. Mas quando que você faça isso mesmo, que você tenta mascarar esse desejo, mas no fundo tem esse joguinho que você está querendo fazer, pode acontecer que você faça. Não adianta. Todo pecado que você faz deixa um vestígio. Não limpa assim, né? Então se você tem um vício e está tentando se livrar desse vício, talvez com 10 anos sem cometer o mesmo vício, você tire, mesmo sem que você não cometa o mesmo vício por 10 anos, você precisa pelo menos de um tempo desse, dependendo do nível do vício, né? Para você tirar todos os vestígios dele da tua alma, do teu pensamento, das suas vontades, das suas paixões. Então, todos os pecados deixam vestígio na alma. Aí ele abre aspas aqui, né? Perdoada a culpa, permanecem as relíquias do pecado, disposições causadas pelos atos anteriores, embora fiquem debilitadas e diminuídas. Se você deixa de fazer, a tendência é essa, né? De maneira que não domina o homem e permanece mais em forma de disposição que de hábito. Foi o que eu falei sobre o exemplo de ficar 10 anos sem cometer o mesmo vício, né? Então, além disso, existem pecados e faltas que não chegamos a perceber por falta de espírito de exame, por falta de delicadeza de consciência. São como más raízes que ficaram na alma e que é necessário arrancar mediante a penitência para impedir que produzam frutos amargos. Eu falei disso lá na live da confissão, né? Que inclusive você pode pedir perdão pelos pecados que você não sabe, que você não lembra. É bom porque, principalmente nós somos iniciantes nessa caminhada, né, do caminho de vida espiritual. Existem pecados que você acha que não é pecado, né, ou que você não tem consciência, ou que você não conheceu ainda, não teve a oportunidade de conhecer. Então, existem esses pecados falsos, como eu falo aqui, que não chegamos a perceber, ou porque a gente está na ignorância, não sabe, ou também porque não tem o espírito de exame, de se autoexaminar, né? Que eu já recomendei para vocês para fazer, pelo menos à noite, o exame de consciência, e postei aqui também no story. Espero que vocês tenham printado aí o exame de consciência. Então são, pois, muitos os motivos que temos para fazer penitência neste tempo da quaresma, e devemos concretizá-la em pequenas coisas. 2 pontos. Em mortificar os nossos gostos nas refeições, em viver a abstinência que a igreja manda, em ser pontuais, em vigiar a imaginação. E também em procurar, com o conselho do diretor espiritual, do confessor, outros sacrifícios de maior importância que nos ajudem a purificar a alma e a reparar os pecados próprios e alheios. Então aqui, essa parte de mortificar os nossos gostos, né, nas refeições, São José Maria dava um exemplo, simples, você não precisa exagerar tanto, mas se você fizer, por exemplo, comer menos daquilo que você gosta e comer um pouco mais daquilo que você não gosta. Isso é uma mortificação que é uma mortificação boa, né? Mesmo que pareça besteira. E mesmo sem olhar com um olhar espiritual, você vê que isso vai te deixando mais forte, porque vai te ajudando a suprimir aquelas tuas vontadezinhas, né? E deixando a tua alma, o teu espírito mais forte. E viver a abstinência que a igreja manda. Hoje, sexta-feira, é a abstinência de carne, né? Então,
Só para ficar claro se alguém tem dúvida disso. Frango é carne também, viu? Só não é carne, peixe. E vigiar a imaginação, que para mim, pelo menos, é uma das dificuldades maiores, das situações maiores, é a imaginação. Então, cortar rápido. Hoje mesmo, por exemplo, fui lá no... Um exemplo aqui meu, concreto. Eu fui almoçar, fui no self-service lá, né? Aí fui pegar a comida e fui pegar o peixe, né? Peguei lá tinha camarão, peguei o camarão, peguei peixe. E eu vi que todo mundo que tava lá não tava pegando peixe, não tava comendo carne, churrasco, não sei o que. A minha imaginação foi de julgamento na hora. Eu falei, rapaz, ninguém faz a penitência, hoje é sexta, não sei o que, pá. Só que aí eu que me liguei rápido, graças a Deus, né? Na hora eu percebi que eu tava nesse julgamento. E aí o que foi que eu fiz? Cortei logo esse pensamento. Falei, opa, e eu acho que eu sou quem? Um bonzão, grande merda que eu tô fazendo, né? Grande coisa. Só porque eu tô fazendo aqui a penitência é o mínimo, é nada que eu tenho pra fazer. Isso não é nada, isso não me faz ser melhor que ninguém. É o mínimo. E talvez essa pessoa aqui do meu lado não saiba, não tenha nem consciência disso, né? Não tenha o conhecimento dos sacramentos, não conheça nem Cristo nem nada, né? Não sei, não conheço a pessoa para começar. Mas possivelmente a culpa é minha também, que não anuncio, que não dou exemplo com minha vida, né? Então eu cortei logo e comecei a fazer esses pensamentos de me colocar na humildade, né? Então, agilidade espiritual quando acontecer essas coisas. Na hora eu pensei, opa, deixa eu cortar esse aqui porque, peraí, eu tô pensando que eu sou quem, né? E aí, né, a parte da meditação vai falar sobre isso. A gente falou que o pecado é sempre pessoal e intransferível, né, o teu erro. Mas, o pecado, ele sempre produz efeitos nos outros, né? Como eu falei, talvez se a pessoa não saiba, não esteja buscando um caminho de elevação espiritual, porque a culpa é minha, com os meus pecados, porque eu não anuncio, porque eu não vivo uma vida santa, né? E aí ele vai falar justamente disso, ó, que o pecado pessoal produz efeitos nos outros. Apesar de ser pessoal, ele produz efeitos nos outros. Então, ainda que o pecado seja sempre uma ofensa pessoal a Deus, não deixe de produzir efeitos nos demais homens. Para bem ou para mal, estamos sempre influindo naqueles que estão ao nosso lado, na igreja e no mundo, e não apenas pelo bom ou pelo mau exemplo que lhes damos, ou pelos resultados diretos das nossas ações. Esta é a outra face daquela solidariedade que, em nível religioso, se desenvolve no profundo e magnífico mistério da comunhão dos santos, graças à qual se pode dizer que cada alma que se eleva, eleva o mundo. Quando eu falava isso aqui com Ali, lembrei de ti, que ele falou para mim sobre um padre aqui, né, que viveu aqui em Teresina. Se eu não me lembro, o Ali me corrigir, ele é suíço, mas viveu aqui e está no processo de canonização. Eu falei para o Ali, se aqui em Teresina surgisse 3 santos nessa década, mudaria todo o nosso cenário, né, para melhor, claro, pela influência dele. Ele perguntou para mim, como é que tu acha que isso aí influiria? Falei, a gente não precisa fazer nada. Só um santo no lugar, ele muda todo mundo, porque o santo, ele nunca... o bem, ele se manifesta a todos. E fora que, quando ele fala da comunhão dos santos, né, eu perguntei, tu acha que esse padre lá no céu agora, né, que ele tá tendo um acesso muito mais fácil, ele não tá fazendo uma obra muito maior agora do que ele estava aqui, né? Agora que iniciou a obra dele, na verdade, né? Agora que iniciou a obra dele, na verdade. Então, cada alma que se eleva o mundo. É sempre assim. O bem, ele contagia, né? A esta lei da elevação corresponde, infelizmente, à lei da descida também, né? Então, de tal modo que se pode falar de uma comunhão do pecado também, em virtude da qual uma alma que se rebaixa pelo pecado rebaixa a igreja e, de certa maneira, o mundo inteiro. Então, quando você está cometendo o seu erro, o ato que eu falei que é pessoal e intransferível, você deve lembrar também que, infelizmente, de certa maneira, você não está rebaixando só a si mesmo e a sua alma, mas está rebaixando o mundo inteiro. O mundo inteiro, né? A igreja toda e o mundo inteiro, e todas as pessoas que estão ao seu redor. Da mesma forma que o bem, ele contagia, o pecado também, ele faz feder a tua volta e todo mundo que está perto também. Aí ele continua aqui, né? Todo o pecado repercute com maior ou menor intensidade, com maior ou menor dano
em toda a estrutura eclesial e em toda a família humana. Aí diante disso você pode ficar transtornado. Eu falei, puta merda, já era ruim porque me prejudicava. E agora que eu sei que prejudica todo mundo, né? Agora piorou foi tudo, né? Só que você deve pegar isso aqui pelo lado positivo. Porque vai te ajudar a não cair nisso. Lembra dos irmãos, pelo menos por compaixão, né? Não sua, mas também dos outros, né? Da igreja e de todo mundo. Aí ele continua aqui, né? Falando da comunhão dos santos. Tá travando aí, galera? Se estiver travando, me fala. Pra mim parece que tá travando. Mas a gente vai continuar, senão aí... Se estiver travando, vê na gravação. Se sentires a comunhão dos santos, se a viveres, serás de bom grado homem penitente. E compreenderás que a penitência é gaudium et laboriosum, alegria, embora trabalhosa. E sentirás aliado de todas as almas penitentes que foram, são e serão. Isso aqui ele já fala do senso de imortalidade ou de eternidade, né? Porque, imagina, quando você faz penitência, você se junta a todos os cristãos que fizeram penitência, não só hoje, mas também os santos que já morreram, já se foram. E também não só os santos que já morreram, já se foram, mas aqueles que virão. Né? Você vai se juntar a todos eles numa só comunhão. Então, imagina, né? Acho que nenhum grupo, nenhuma comunidade no mundo assim consegue ter uma comunhão tão grande quanto essa, né? Você vai se unir às pessoas que já se foram, mas fizeram a mesma coisa que você. As pessoas estão fazendo agora, as pessoas que virão e farão a mesma coisa. É surreal. Então, terás mais felicidade em cumprir o teu dever, se pensares na ajuda que te prestam os teus irmãos e na que deixas de prestar-lhes, se não és fiel. Então foi o que eu falei para você pegar isso como um incentivo e uma motivação para não pecar e para fazer as coisas boas, né? Porque você terá mais facilidade em cumprir o teu dever se pensares na ajuda que te prestam os teus irmãos, os irmãos que já se foram, os irmãos que estão agora, os irmãos que vêm, né, que vão estar no mesmo caminho teu. E se deixa de prestar-lhes também, se não é o fiel, né, o mal que tu pode causar. Então, isso pode ser uma ajuda para te firmar. Apesar de que, às vezes, você faz algo que você acha que ninguém, na verdade, vai saber. Ninguém vai saber, a não ser Deus, né, o mais escondido que você faça. Mas, lembra que mesmo esse que ninguém sabe, que ninguém vê, esse pecado, esse mal que você faz, que ninguém sabe, que ninguém vê, atinge os teus irmãos também, né? De forma ruim. E também o bem que você faz, que ninguém sabe, que ninguém vê, né? A esmola que você dá, que ninguém sabe, que ninguém vê, a caridade que você faz, que ninguém sabe, que ninguém vê, a não ser Deus, também influencia todos a que estão ao teu redor, né? Então, a penitência que o Senhor nos pede, aí parece uma controvérsia, né? Mas vamos lá. A penitência que o Senhor nos pede, como cristãos que vivem no meio do mundo, deve ser discreta, alegre. Uma penitência que quer permanecer inadvertida, mas que não deixe de traduzir-se em atos concretos. Então, foi uma das coisas que Deus nos pediu, né? Uma das poucas coisas que Deus nos pediu. Quando a gente faz alguma coisa, quando for orar, quando for dar esmola, que a gente faça isso de forma discreta, né? Quando jejuar, não ficar fazendo cara de que está sofrendo, né? De que está passando fome, nem nada. Mas tá alegre. Ninguém precisa saber e você tem que estar ali de forma discreta e alegre. Mas também ela tem que ser traduzida em atos concretos. Mas também, né? Se por algum acaso, ou se for necessário, se for para edificar alguém, se alguém te pergunta, né, se tu tá fazendo a penitência, se tu tá fazendo o jejum, se tu tá dando esmola, tu não vai mentir, né? Também não faz mal você falar, né? Aí ele continua falando disso. Além disso, não faz mal que vez por outra se perceba as nossas penitências. Aí ele abre aspas aqui, que é uma frase de Santo Tomás, né? Se foram testemunhos das suas fraquezas e misérias, que importa que o sejam da tua penitência, né? Então, se tu faz as coisas ruins, todo mundo sabe, então o que importa saber da tua penitência? Uma penitência muito agradável a Deus é aquela que se manifesta em atos de caridade e que tende a facilitar os outros no caminho que conduz a Deus, tornando-o mais amável. No Evangelho da Missa de hoje, o Senhor nos diz:
Se estás para fazer a tua oferenda diante do altar, e te lembras de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então refazer a tua oferenda. Hoje na homilia do Padre Paulo Ricardo, né, quem assiste, ele lembrou dos mandamentos, por causa dessa parte aqui do Evangelho, né? Que quem faz isso aqui, né, Deus dá uma dura para que... Porque você é tentado, né, a querer olhar para os 3 primeiros mandamentos, né? Quem sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar os domingos e festas, né? Aí você olha, não, eu amo a Deus, eu tenho fé em Deus, eu não fico blasfemando, e eu vou, todo domingo eu tô na missa, né? Missa de festa aí eu também tô lá, cumprindo o preceito, né? Tô fazendo penitência, tal. E aí você esquece dos outros 7 mandamentos, porque os outros 7 mandamentos têm a ver com os nossos relacionamentos, as outras pessoas, né? Que é honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, né? Aí você tá lá, de mal com teu irmão, tá lá sentindo inveja pelas coisas dos outros, você tá lá cobiçando a mulher do próximo, você tá lá pecando contra a castidade, mas eu amo a Deus, né? E não observa os 3 primeiros mandamentos muito bem e não observa os outros, apesar de ser uma contradição, né? Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai tentar contra o teu irmão, você não vai fazer nada contra o outro. Então você acha, na verdade, né, que está observando os 3 primeiros. Então o Padre Paulo falou sobre isso, né? Deu essa advertência para observar todos os mandamentos. As nossas oferendas ao Senhor devem concretizar-se pela caridade. Saber pedir perdão àqueles a quem ofendemos, assumir plenamente o sacrifício que supõe cuidar da formação de alguém que está sob a nossa responsabilidade, ser pacientes, saber perdoar com prontidão e generosidade. A este respeito, diz São Leão Magno, ainda que sempre seja necessário aplicar-se à santificação do corpo, agora sobretudo durante os jejuns da quaresma, deveis aperfeiçoar-vos pela prática de uma piedade mais ativa, da esmola, que é muito eficaz para nos corrigirmos das nossas faltas. Mas perdoai também as ofensas e abandonai as queixas contra aqueles que vos fizeram algum mal. Ele fala aqui, por exemplo, né? E da esmola, que é muito eficaz para nos corrigirmos das nossas faltas. Eu estava falando isso hoje com alguém, né? Com uma amiga minha, ontem na verdade, que a gente não quer dar esmola porque quer ser juiz do outro, né? Não vou dar esmola porque ele vai usar isso aqui com cachaça, que ele vai usar isso aqui com não sei o que, né? Na verdade, isso é uma vontade de ser juiz do outro. E aí eu falei pra ela, imagina, né? Que Deus que te dá tudo. Se ele olhar, e tantas vezes que tu pega o que Deus te dá e não dá fruto, gasta com coisa ruim, né? Imagina se Deus falar assim, eu não vou te dar mais não, porque se eu der pro Navarro ali, ele vai fazer coisa errada. Imagina se Deus tirasse, né? Então, nem Deus tira a nossa liberdade, nem Deus quer ser juiz dos nossos atos e tira as coisas por causa disso. E por que a gente vai fazer isso com os outros, né? Então, e na verdade, o ato de dar esmola é mais bem para si do que para o outro. Aproximemo-nos do altar de Deus sem carregar conosco o menor sentimento de inimizade ou de rancor. Pelo contrário, procuremos apresentar ao Senhor muitos atos de compreensão, de cortesia, de generosidade, de misericórdia. Assim o seguiremos pela via sacra que Ele nos traçou e que levou a deixar-se a pregar na cruz. Foi o que Cristo falou quando estava lá sendo pregado na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então foi o caminho de compreensão, de cortesia, de generosidade, de misericórdia. É esse caminho que Ele nos chama a seguir, né? E aí, para finalizar a meditação de hoje, né? Ele lembra essa parte que Cristo falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E continua, foi o amor que levou Jesus ao Calvário. Já na cruz, todos os seus gestos e todas as suas palavras são de amor sereno e forte. E nós, despedaçada de dor à alma, dizemos sinceramente a Jesus, sou teu, entrego-me a ti, e prego-me na cruz de bom grado.
sendo nas encruzilhadas do mundo uma alma que se entregou a ti, a tua glória, a redenção, a corredenção da humanidade inteira. Então, ó, essa oração aqui, eu acho que é de São Leão Magno, deixa eu confirmar. A oração de São José Maria, na verdade, né? Da Via Sacra. Ela resume tudo que a gente falou aqui, né? Primeiro, e nós, despedaçados de dor alma, dizemos sinceramente a Jesus. Né? Despedaçado de dor alma, porque é reconhecido os pecados. É reconhecido que o teu pecado é pessoal, do teu erro. E aí depois a contrição, né? Arrependimento e o desejo de amar a Deus. Sou teu e entrego-me a ti. E prego-me na cruz de bom grado. As penitências, as mortificações. E prego-me na cruz de bom grado. De fazer as coisas sorrindo. Né? As penitências sorrindo. Sendo nas encruzilhadas do mundo uma alma que se entregou a ti. Né? Lembrando que a gente nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E Deus quer que a gente faça algo aqui, né? Com uma alma que se entregou a ti. Pedindo para passar aqui com uma alma que se entregou a ti, não às nossas vontades, aos nossos prazeres, ao mal e às tentações. A tua glória, a redenção, a corredenção da humanidade inteira. Lembrando que essa parte, a corredenção da humanidade inteira, nos lembra de que tanto os nossos bens, as nossas falhas, são pessoais, mas elas contagiam todo mundo que está ao nosso redor. Né? Nosso bem, nossas virtudes, o bem contagia e eleva todo mundo que está ao redor. Né? Nenhum santo é santo e passa ali sozinho, ele leva um monte de gente com ele. Se você vê a história de qualquer santo, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha uma vida totalmente pagã, né? Demorou muito para se converter. Porém, quando ele se converteu, todos os amigos dele não só se converteram, os caras viraram bispos, padres, monges. Ou seja, a santidade, o bem, ela sempre contagia e muito, né? muito mais do que qualquer outra coisa. Né? Então, a corredenção da humanidade inteira, todos os nossos atos, bons e ruins, vão se repercutir nos nossos irmãos também. Né? E aí ele termina com a oração, né? A Santa Mãe. Santa Maria, nossa Mãe, ensinar-nos a descobrir muitas ocasiões de sermos generosos na dedicação aos que estão ao nosso lado nas tarefas de cada dia. Isso aí, pessoal. Sextou. Galera aqui. Que bom, viu? Que bom. Tava com medo de sexta e não dar ninguém. Vamos finalizar com a oração de todo dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons afetos, propósitos e inspirações que me concedeste nesse tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ainda bem que não travou para vocês, eu acho que é só o meu celular que tá travando pra caramba aqui. Mas o Ali falou que não travou. Que bom. Na gravação não vai ficar travado não. Vou deixar aqui no Instagram e no YouTube como sempre. Valeu, pessoal. Amanhã eu vou fazer a live à tarde. Vou avisar para vocês com antecedência, tá? Pra gente estar aqui em ponto. Valeu, abraço, até mais.